Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katanes Dakshan Adhari Madhuri Gunashtai Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Tridandinam Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabja Dhritai Kariri Chaitanya Lila Amrita Sar Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayara Ditvam Nayamam Charanantikam Mahagranta Jagadaram Ki Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Shri Vyasadeva Ki Jai Shri Sanatana Goswami Ki Jai Dr. Massa Vrata Ki Jai. Então, hoje vamos abrir uma exceção, falar um pouquinho aqui desse dia, né, especialíssimo. Então, aparecimento de Vyasadeva, né, ou Guru Purnima. Purnima quer dizer pleno, cheio. Então é interessante que Vyasadeva ele nasce nessa lua cheia. E a gente sabe que a lua representa também a mente, né? Não, com as suas variações. Mas quando a lua está cheia, quer dizer que não existe essa variação. Ela está plena, a mente está plena porque você está servindo o seu mestre, né? Então, nesse dia que aparece Vyasadeva, ele aparece, inclusive, numa ilha, por isso que o nome dele também é Shri Krishna Dvaipayana. Vyasadeva. Dvaipa vem de Dwipa. Então, quer dizer que ele nasce numa ilha, assim como tem Navadvipa, né? Na Bengala são as 9 ilhas. Então, quer dizer que ele nasce nessa ilha, na Yamuna, no rio Yamuna. Quem for para o Parikrama, ali perto dá para ver depois essa ilha. O lugar onde era essa ilha. Então, ele nasce lá, né? Então, esse dia especial, todo mundo sabe que Vyasadeva, ele organizou os Vedas, né? Botou eles, né, ordenou todos eles direitinho. Então, um dia especial. Na Índia se comemora sempre os gurus respectivos, né? Vyasadeva, todos são representantes, na verdade, de Vyasadeva, por isso que aquele assento se chama Vyasasana, né? O asana, onde Vyasadeva se senta, onde o guru se senta. Também, a gente só dá uma breve, né? Hoje é desaparecimento de Sanatana Goswami, que é interessante que Sanatana Goswami, ele é o representante de Sambandha, né? O conhecimento, Sambandha quer dizer o conhecimento, do relacionamento do eu, né? Da Jiva, com Krishna e com a matéria. Então ele é a personificação desse conhecimento, que é o Guru, né, também, é o Guru que vai dar isso aí. Inclusive, Sanatana Goswami, na sua forma de Manjari, de serva de Krishna, né? Chama Lavanga. Lavanga quer dizer cravo. Então, antigamente, nas ilhas, né, sabe quando você vai no dentista, sempre tem uma coisa com cravo, porque o cravo, ele é, se não me engano, é bactericida, ele limpa, deixa um frescor, um negócio assim. Então, antigamente, em algumas vilas na Índia, para furar aqui o nariz das meninas, eles afiavam cravo, tem um cravo, né, aquela coisinha do cravo, afiava o cravo e furava, porque não infectava, né? Ele tem uma propriedade ali que não infecciona, por isso que se usa muito na boca do dentista, enfim. Aí eles furavam o narizinho da menina. Isso quer dizer que ela estava pronta para o casamento, quando usa o pessoal aqui não usa de qualquer jeito, mas quando fura aqui o narizinho, quer dizer que a menina já está na idade casadoira, né? De casar, procurar um parceiro. Então, por isso que o nome dela também é Lavanga, o nome de Sanatana Goswami, como menina, que tendo esse Sambandha,
né? Você conhece esse relacionamento com Krishna, você começa esse relacionamento com Krishna. Então, quer dizer que quem segue Lavanga Manjari está pronto para estabelecer relacionamento com Krishna. Ele escreve livros belíssimos, né, Sanatana Goswami, inclusive o Javadharma ele vai citar Haribhakta Vilasa, né, de Sanatana Goswami. E companheiro, né, ele, na verdade, ele é companheiro de Rupa Goswami. Então, Rupa e Sanatana são os principais, digamos assim, Goswami de Vrindavan. Eles escavaram, literalmente, muitas vezes, muitos lugares em Vrindavan, né? Porque essa era a missão dele, né? Escrever grantas, escrever os livros que expliquem Bhakti, especialmente Rupa Goswami, escavar lugares sagrados, estabelecer deidades, né, por toda aquela região ali, assim por diante. Então, um trabalho sempre importante, Sanatana Goswami. E, por último, né, é o começo de Chaturmasya Vrata. Chatur, 4, Masya são meses, Vrata, voto, em especial Vrata é o voto de casório, que é uma coisa que você vai teoricamente, né, na Índia, você vai ficar para o resto da vida. Então, os vratas são aqueles atos que você faz, aqueles votos que você faz, por isso que é devoto, né, vive devoto. Para estabelecer, né, esse relacionamento contínuo com o Guru e Krishna. Então, nesses 4 meses, em geral, chovia muito na Índia, essa história, quem sabe. Tem os meses, até as monções, elas aparecem nesses meses, agora lá na Índia. Então, os sadhus, os Vaishnavas, eles não tinham hotel, né? Nem moravam em templo, eles eram nômades. Agora tem o nômade digital, né? Eles são nômades devocionais, assim, paravam de um lugar no outro. Então, nesse momento de muita chuva, não dava para fazer isso, então eles se recolhiam em algum lugar. Então, para compensar, né, essa não austeridade, digamos assim, eles, eu não sei, eu já até procurei, não sei quando começou esse vrata, esse voto, mas eles começaram a fazer algo para compensar uma coisa, digamos, não uma negligência, né, uma concessão, né, compensar essa concessão. Porque o que acontece? Quando a gente concede muito na vida espiritual, vai ser muito perigoso. O cara abre uma brecha aqui, outra brecha acolá, né? A gente vê isso na prática nossa, de outras pessoas. Quando você começa a conceder muito, né? Às vezes, não está vindo quase ninguém aqui no tempo, sei que lá, pô, vamos dar um... De repente a gente está falando muito, é coisa difícil, a gente está pedindo, exigindo muito, as pessoas começam a abrir, e aí quando vê, deturpa tudo. Então, para compensar aquilo ali, eles fazem essa abstinência de alguns itens, né, no caso de alimentação, e incrementa a sua prática espiritual. Então, essa é a alma do Chaturmasya. Você incrementar cada vez mais sua vida, suas práticas espirituais. A gente não passa por isso, pelas a intempérie de muita chuva e tudo, apesar de que hoje é até interessante, que eu até me lembrei, porque hoje amanheceu aqui no Rio, eu acordei, começou a cair um pé d'água, eu me lembrei dessas monções, né? Então a gente tem que considerar isso aí, que nossa vida já é muito fácil, né, em comparação a esses sadhus, né? A gente não vive de caverna em caverna, só de tanguinha. Então, nossa vida é muito confortável. A gente reclama às vezes, mas é muito confortável, né? Que prática que a gente faz, né? Não que a austeridade em si ela seja conducente a Bhakti, mas é um mote para a gente
incrementar a nossa vida espiritual, né? Então, esses votos, você, além de se abster de alguns alimentos, né, de coisas que você gosta, assim, tem uma lista, né, que eles dão. Cada guru, às vezes, segue uma coisa, segue outra, não segue uma coisa, segue outra. Enfim, mas a alma disso aí, né, a essência de tudo aí é você incrementar sua vida espiritual. Você canta 16 voltas, canta 20, 30, sei lá. Se dedica mais ao estudo, se dedica mais a servir, adorar mais a deidade, servir mais os Vaishnavas, e assim por diante, né? Essa é a alma do Chaturmasya, desses votos. Beleza? Então, dizendo isso, só para não deixar em branco essa data, a gente vai continuar aqui nosso Jaiva, o belíssimo Jaiva Dharma. A gente continua no capítulo 19, para meia, Abhideya Tattva. Então, o que acontece aqui? A gente está vendo que o Vrajanatha, né, ele está continuando ainda conversando com Babaji. E eu vou voltar um pouquinho aqui, que ele fala assim, né, que ele estava perguntando sobre Sadhana Bhakti, Prema Bhakti e assim por diante. E ele fala assim, a gente parou aqui, quais são, desculpa, as características que distinguem sadhana. Então, o Babaji fala assim, sadhana bhakti é qualquer método que treine a mente a se tornar consciência de Krishna. Então, qualquer prática que treine a nossa mente, como agora mesmo, né, o Chaturmasya, e comemorar essas datas, né? Sempre quando tem esses aparecimentos, desaparecimentos, a gente falar, né, nossa tentativa, pelo menos minha, pífia, de glorificar esses seres, né, essas datas, é muito importante. Parece coisa boba, mas é muito importante para a nossa Bhakti. Então, Vrajanatha fala assim, quantos tipos de sadhana Bhakti existem? Ele fala, existem 2 tipos, Vaidhi e Raganuga, que a gente já falou exaustivamente, mas sempre é bom repetir. O Vrajanatha fala assim, o que é Vaidhi Bhakti, Babaji? A propensão espiritual da diva se manifesta de 2 maneiras. As regras encontradas nos códigos do Shastra são chamadas de Vidhi, por isso que é Vaidhi, né? E a inclinação que tem origem neste Vidhi é chamada de Vaidhi Pravriti. Pravriti é a tendência a seguir, né? Seguir o Shastra. E Bhakti, que é causada pela disciplina do Shastra, é chamada de Vaidhi Bhakti. Por isso, porque ela tem a sua origem em Vaidhi Pravriti. Então, né, relembrando, é você seguir o Shastra, né? E eles falam que também é por temor, né? Ainda tem um interesse muito egoísta. Você faz aquelas práticas, porque você se sente bem, ou porque você sabe que se não fizer, né, o seu padrão ele decai. A pessoa, quando chega a um ponto de Bhakti, você vê que a prática deixa você bem, né? Você se sente bem, um pouco mais forte, tudo mais. E quando essa prática decai, né, o nível de consciência também decai. E quem tem consciência que o nível de consciência caiu, não gosta, né? Se você chega a um patamar, né, e você volta para um patamar inferior, não... é como se você fosse rico, né, ganhasse 30 mil por mês, e de repente você tem que cair para 8 mil por mês. Você sente aquilo ali, você está acostumado com um padrão mais elevado de riqueza, de conforto, tem que baixar aquilo ali. O Radhanath fala assim, eu vou inquirir sobre as características
dessa atração espontânea, raga, um pouco mais tarde. Agora, por favor, me descreva quais são as características de vidhi, Babaji. Os Shastras prescreveram deveres regulativos chamados vidhi e proibiram certas atividades, né? Nisheda. Nisheda são atividades que não são recomendadas. O dever prescrito Vadidharma para as divas é seguir todas as regras e evitar todas as atividades proibidas, né? Por isso que eles chamam regras e regulações, a gente já não traduz mais assim, né? Rules and regulations, quer dizer, regras, o que fazer, e restrições, o que não fazer, já que regra e regulação é a mesma coisa. Então, o Vrajanatha fala assim, pela essa explicação, me parece que Vaida Dharma consiste nas regras, nas proibições, né, de todos os Shastras. Porém, as divas de Kali Yuga são fracas, né, e têm a vida muito curta. Então, elas não podem estudar as prescrições e as proibições de todos os Shastras, né, e assim seguir esse Vaida Dharma. Será que os Shastras indicam como é que podemos determinar a vida e Nisheda de uma forma breve e prática? Né? Ou seja, o que fazer e o que não fazer de uma forma prática e breve, né? Então, Babaji vai citar o Padma Purana e o Narada Pancharatra. Smarta Vyasatatam Vishnu, isso que é interessante. Smarta Vyo Najatuchit Sarve Vidi Nisheda, ó, Nisheda, Syur Etairo Eva Kinkaraha. Então, tradução desse verso, né? Sempre se lembre de Vishnu e nunca esqueça-o. Todas as outras proibições, todas as recomendações são servas dessas duas instruções, né? Então, de novo, na essência, a alma de todas as regras é o quê? Sempre se lembrar de Krishna, de Vishnu, e nunca esquecê-lo. Então, essas regras elas devem fomentar essa lembrança. Então, a regra ela não é essencial por si, e sim para que isso aumente, para que essa lembrança aumente. Se você só focar também na regra, a gente sempre brinca, né? Brinca sério, que a gente tem que ser Krishna Dasa, Guru Dasa, e não regra Dasa, né? Ser servo da regra. Não. Somos amigos da regra, mas não somos servos da regra. Senão acaba ficando uma coisa muito proibitiva, fanática. Não é interessante isso. Titrar a Deus. Isso não é interessante, né? Perde o foco, né? Você se foca no externo, na forma, e esquece a essência da regra. Então tem que ficar muito atento a isso. E é sutil, que às vezes a pessoa ela se liga tanto na regra, ela, para o leigo, ela pode achar que aquela pessoa é muito especial, muito avançada espiritualmente, mas ela está extremamente presa àquela regra. Então, ela está presa à forma, mas não está presa, né, à essência. É difícil de reparar isso, tanto na gente quanto nos outros. Nos outros, tudo bem, né, que a gente não tem muito a ver com a vida do outro, né? Mas a gente tem que se introspectar nisso aí, né? Então, ele continua assim. O significado é que o arranjo de todos os vários tipos de vida e nisheda, seja fazer e não fazer, dentro do Shastra, estão baseados nessas duas sentenças básicas. O dever vide é alcançado, é para ser aquilo que nos faça lembrar de Bhagavan constantemente.
E as atividades proibitivas são aquelas que fazem uma pessoa esquecer dele. Então, todas as regras têm que estar calcadas nesses princípios, né? Lembrar de Bhagavan Sri Vishnu constantemente toda a nossa vida. Essa é a prescrição básica. E os anjos do Varnashrama e assim por diante, para manter sujeitas a ela. Nunca se esqueça de Krishna. Essa Nisheda é a proibição básica. Tudo mais, tais como abandonar as atividades pecaminosas, evitar a tendência de ficar inatento a Krishna, Krishna Bahir Mukata, a expiação das atividades pecaminosas, todas essas coisas estão subordinadas a esses princípios básicos, né? Sempre se lembrar de Krishna, nunca esquecê-lo. Portanto, todas as regras, todas as restrições shastras eternas da regra de lembrar de Krishna constantemente. E as proibições para nunca esquecer dele. Então, a regulação para lembrar de Krishna é o princípio fundamental entre todas as regras do Varnashrama e outras instituições. E ele vai citar um verso do Bhagavata 11, Sri Chamasa Uvacha, se eu não me engano, é um dos 9 Yogendras. Então, Sri Chamasa diz assim: os Brahmanas começaram a existir, né? Eles emanaram da boca primordial de Sri Vishnu. Os kshatriyas dos seus braços, os vashas das suas coxas e os shudras dos seus pés. Esses 4 varnas, essas 4 castas, digamos assim, né, nasceram juntamente com as suas características particulares, assim que também como os ashras específicos. Uma pessoa vive entre esses varnas e ashramas. Desculpa de novo. A pessoa vivendo entre esses varnas e ashramas fica inebriado por sua posição social elevada e sua posição espiritual, entre aspas, né, elevada também. E falha em adorar seu Istadeva, ou seja, sua deidade, Bhagavan Sri Vishnu, ou até mesmo chega a desrespeitá-lo. Tal pessoa cai da sua posição no sistema de Varna Ashrama, perde todo o seu prestígio e nasce em espécies inferiores. Ou seja, esse Varnashrama Dharma que a gente conhece, né, esse sistema de castas, ele na verdade é o quê? Para que a nossa mente ela fique estável e, né, a gente possa praticar a vida espiritual. Então ela pode ser uma faca de 2 gumes. A gente pode ficar, como ele falou, inebriado com a sua posição. As posições mais baixas, a pessoa não fica muito inebriada, não, mas pode ficar muito preso a ser algo muito baixo também. Um exemplo, né? No caso dos elevados, a pessoa, como a gente vê, a pessoa é um brahmana, um sacerdote, então ela fica, né, presa àquilo ali. Ela acha que ela é especial, que é a pessoa mais elevada, e assim por diante. Que todo mundo deve respeitá-la. Né? Isso vai fugir do princípio, né? Isso faz com que você se esqueça de Krishna, dos 2 princípios básicos, né, fundamentais. Então, ela pode ficar ali presa naquele negócio. Então, pode ser uma faca de 2 gumes. Por outro lado, né, se ela é um sacerdote, ela, poxa vida, tem que ser humilde, né, adorar mais a Krishna, né, assim por diante, dar exemplo para as pessoas. Então, pode gerar essas 2 coisas. E a posição muito baixa ali, digamos, um Shudra, ela pode ficar se lamentando, não sei o que lá, eu tenho que avançar de posição, aí cria, né, ordem social,
Por que que a gente tem que ser assim? Vamos combater esse sistema de classe, pereréu, papapá, entender tudo errado, e esquece de Krishna. Ou ela fala, poxa, eu sou mais caído mesmo, sou fraquinho, não entendo nada, né? O negócio é ver a Krishna dentro do que eu tenho, e assim por diante, ela avança espiritualmente, né? Beleza? Então tem que ficar atento, tanto lá para cima, quanto lá para baixo. E o Vrajanatha fala assim, por que que todos que seguem as regras do Vaishnavasana não praticam Krishna Bhakti? Que é mais ou menos o que a gente falou, né? O Babaji vai responder. Srila Rupa Goswami explica que entre todos aqueles que seguem as regras dos Shastras, somente aqueles que desenvolvem fé em Bhakti são elegíveis para se ocupar em Bhakti, né? Eles não se atraem pelas regras da vida material e nem renunciam à vida material. Ao contrário, eles seguem os modos das pessoas civilizadas comuns, né, para manter o seu sustento e, ao mesmo tempo, praticar sadhana de Shuddha Bhakti com fé. Uma diva civilizada se torna qualificada para se ocupar em Bhakti como resultado do sukriti acumulado no curso de muitas vidas. Existem 3 tipos de pessoas fervorosas. Ele vai citar aqueles tipos que a gente conhece, Kanishta, Madhyama e Uttama, ou seja, o principiante, o intermediário e o elevado. Rajanatha fala assim, é dito na Gita que 4 tipos de pessoas realizam Bhakti, né? Krishna diz, 4 tipos de pessoas me procuram. Então, primeiro é o Artha, aqueles que estão aflitos, né? Não confundir com Artha, esse Artha, de Nyasu, os inquisitivos, né? Aqueles curiosos, Artharti, aqueles que desejam, né, riqueza, aí sim Artha, né? E os Jnanis, aqueles que procuram pelo conhecimento do absoluto. Eles traduzem como sábio, né? O aflito que procura dinheiro, o curioso e o sábio. Talvez traduzem dessa forma. Que tipo de bhakti eles são qualificados? Cada um, né? Então, o Babaji fala assim, quando eles ficam na companhia de pessoas santas, de sadhus, né? Tanto o aflito quanto o inquisitivo, que procura dinheiro, que deseja conhecimento, desculpa, quando eles procuram, ficam na companhia de sadhus, a sua aflição, sua inquisição, seu desejo por riqueza, seu desejo por conhecimento são removidos. Então, eles desenvolvem fé em serviço devocional puro. Então, eles imediatamente ficam qualificados para se ocupar em Bhakti. Os exemplos proeminentes desses são Gajendra, Shaunaka e os outros rishis em Naimisharanya, Dhruva e os 4 Kumaras, respectivamente, né? Então, primeiro é Gajendra, onde a gente pode falar só sobre Gajendra, para um especial de Gajendra. Enfim, Gajendra é o aflito, né, o exemplo do aflito, porque Gajendra, como o próprio nome diz, né, Indra Gaja, que ele é o rei dos elefantes, então ele era um elefante, e na verdade era o rei Indradyumna em outra vida, aí ele, por uma maldição, né, estão sempre sendo amaldiçoados, abençoados, ele vira um rei dos elefantes, então ele fica meio cheio de aliás, a esposa do elefante, né, são as elefantas ou elefoas, e ele acaba sendo mordido, quando ele vai beber a água ali num lago, ele acaba sendo mordido por um crocodilo enorme, um croc enorme, e a gente não vai contar toda a história, que é longa, ele acaba ficando super aflito, né, que isso dura anos e anos, isso acontece em outro planeta, não é aqui, e por fim ele, naquela aflição, porque ele está perdendo o terreno,
já que o crocodilo se encontra na água, o que ele faz? Ele ora para Vishnu, e Vishnu aparece e salva ele, não só das garras do crocodilo, mas salva ele desse mundo. Então, o crocodilo, inclusive, ele é relacionado com as ilusões, né, que prendem a gente aqui, que estão arrastando a gente. Então, esse é o exemplo do aflito, né? E depois tem o Shaunaka e os outros rishis de Naimisharani, que o Prabhu aí sabe muito bem, são os inquisitivos, né? Então, eles perguntam, né, que são o começo do Bhagavatam, em Naimisharanya, nessa terra sagrada, os sábios inquirem, perguntam a Shaunaka sobre o conhecimento transcendental que vem a partir do Bhagavatam. Esse é o exemplo deles, né? O outro é Dhruva, que procura riqueza. Dhruva Maharaj, que a gente sabe que ele foi atrás de Vishnu porque ele queria um reino maior que o do avô dele, que é Brahma, né, que é o senhor do universo. E ele acaba, né, encontrando Vishnu e não quer mais nada disso. Então, esse é aquele que procura coisas, riqueza, né? E, por último, são os Kumaras, são os Jnyasus, né? Desculpa, são os Jnanis, que procuram conhecimento do absoluto, né? A gente sabe que os Kumaras, os 4 Kumaras, eles, no começo, eles eram Brahmavadis, né? Eles não eram Bhaktas, mas acabam que eles, né, por orações até do seu próprio pai Brahma e Vishnu, concede lá uma bênção para eles viram Bhaktas, inclusive são os cabeças do Kumara Sampradaya, né, o Chatu Sampradaya, até de uma linhagem Vaishnava. Então, Vrajanatha fala assim: os devotos alcançam a liberação. Babaji fala assim: existem 5 tipos de liberação desse mundo. Talukya, que é você viver no mesmo planeta, mesma morada que Bhagavan. Sarishti, ou Sarti, que é mais fácil, ter as mesmas opulências que Bhagavan, né? Não são todas, né? No final de contas, Samípia, ter a companhia constante de Bhagavan, Sarupya, obter formas similares, bem parecidas com o de Bhagavan, e Sayuja, se tornar uno com Bhagavan. Os Bhaktas de Krishna não aceitam Sayuja Mukti por nada, né? Porque ela é completamente oposta aos princípios de Bhakti. Salokya, Sarishta, Samípia e Sarupya não são opostas a Bhakti completamente, mas ainda assim elas retêm alguns elementos adversos. Os Bhaktas de Krishna rejeitam completamente esses 4 tipos de liberação que são manifestos na morada de Sri Narayana. Então, esses são válidos, claro, porque são pessoas que são devotadas a Narayana, a Vishnu, mas não são da nossa linhagem, né, de Gaudias. Os Gaudias mesmo, eles não desejam isso, assim espero, né, que é viver no mesmo planeta, ter a mesma opulência, ficar sempre na companhia de Bhagavan, ter uma forma similar a Bhagavan. A gente vê que em Vaikuntha muitos seres têm forma similar a Bhagavan, né? Então, o Bhagavan tem características únicas, mas eles têm formas bem parecidas. Alguns, né? Óbvio. Tem plantas lá, tem bichos. Então, não é que todo mundo vai ser igualzinho a Bhagavan. Inclusive, no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, que é o dia dos aparecimentos dele hoje, ele fala que eles mudam de algumas formas, eles se transformam lá também. Então, em algumas circunstâncias, estas formas de liberação provêm confortos e opulências
enquanto que nos estágios maduros, eles guiam-nos a Prema Bhakti. Se o resultado máximo é somente o conforto e opulência, os bhaktas devem simplesmente rejeitá-las. O que falar da liberação, mesmo o prasada de Narayana, não chama muita atenção dos bhaktas puros de Shri Krishna. Sri Narayana e Shri Krishna têm a mesma forma e natureza fundamental do ponto de vista do Siddhanta, mas do ponto de vista de raça, a glória super excelente de Krishna é um fato eterno. A gente vê até aquela história, quando Krishna sai da dança rasa, o que acontece? Ele engana as gopis, né? As gopis ficam procurando ele, e elas veem Narayana de 4 braços, né, sentado. E o que acontece? Elas perguntam, elas não dão muita bola para ele, presta reverência. Vem cá, você viu Krishna aí? Né? Ou seja, elas não estão querendo saber de Narayana. Elas estão falando assim, estão procurando Krishna. Então, por respeito, né, pela consideração das regras, elas falam, você viu Krishna por aí? Aí Narayana com seus 4 braços, os 2 braços. Olha, foi por ali. E elas vão. Né? Então, elas não estão muito aí para Narayana, e elas vão para lá. Porém, um detalhe, né, quando Radharani chega e vê Vishnu, o que acontece? Os braços de Vishnu começam a tremer, eles entram, as características de Vishnu começam a sumir, e o que acontece? Krishna aparece. Né? Com as outras gopis, Krishna conseguiu enganar-se, mas com Radharani não dá para enganar, não. Né? Um braço entra, outro braço entra, parece uma flauta, né? Não dá para escapar de Radharani Krishna. Radhe Radhe Japocheni Aengi Bihari Chalo, Aengi Bihari, Radhe Radhe. Então, você canta o nome de Radha, Radhe Radhe Japa, Japocheni, né? Bihari, isso é Brijabhas. Krishna vem. Krishna vem. Então, a melhor forma de encontrar Krishna é encontrar Radharani. Inclusive, eles fazem umas brincadeiras, sabe? Esconde-esconde. Tá assim, né? Ekado Tincha. Aí vai se esconder. Aí Krishna não adianta, quando é a vez de Krishna se esconder, Radharani sente só logo o perfume de Krishna, encontra ele rapidinho. Não tem graça essa brincadeira, tem graça? Não, tem graça. Não dá para se esconder de Krishna. Então, o melhor método é satisfazer Radharani. Então, ele continua aqui, Vranjana. Somente aqueles que nasceram em famílias arianas e que seguem a regra de Varnashram, que são elegíveis para se ocupar em Bhakti, Arya, vem de Arya, quer dizer pureza, né? Pureza espiritual. Babaji, toda a raça humana está qualificada para alcançar a elegibilidade, né? Qualificação para Bhakti. Como Srila Bhaktivinoda Thakura fala, Bhakti é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Né? Ou seja, todo mundo não tem, esse não pode, aquele não pode, ou só para fulano, só para cicrano. Eu me lembro que às vezes a pessoa fala assim, mas isso é muito difícil, não é para mim. Não sei ler sânscrito. É muito complicado esse negócio. Tem nada a ver. Vamos para uma coisa mais fácil. Isso é apenas um truque da mente, né? Um mecanismo mental para te afastar daquilo ali. Então, para todo mundo, desde o mais pobre, o mais ignorante, ao mais rico, ao mais intelectual,
não importa se ele faz yoga, se é vegetariano, se não é, se come carne, para todo mundo. Se fuma, bebe, enlouquece, a gente vê os exemplos, na nossa vida mesmo, né? A gente não nem busca no Shastra só. Pessoa que você, é interessante que você, às vezes eu pensava, pô, essa pessoa, pô, ela tem maior jeitão, porque ela não faz isso, não faz aquilo, tem nada de outras, pô, você não dava nada para aquela pessoa, e a pessoa sobe muito rápido, né? Então, não tem essas considerações, elas não valem para Bhakti. Por isso que ele fala, toda raça humana, inclusive tem até alguns animais, que eles conseguem Bhakti. Eu acho que é no sul da Índia, não sei se ainda tem uma estátua de um elefante. Esse elefante, ele conduzia as deidades nas paradas, essas deidades eram colocadas em cima do elefante. O elefante prestava reverência e tudo, né? Diz que o condutor do elefante tem aquela vara, né? Aquele pessoal lá que eles conduzem elefantes, tem essa maestria. Não precisava nem fazer. O elefante, naturalmente, ele prestava reverência no templo, à deidade. Diz que era um devotão. Ele ia construir até uma estátua para ele quando ele morreu. Então, o Bhakti ultrapassa fronteiras, né? Então, Vrajanatha fala assim: nesse caso, parece-me que as pessoas que estão situadas no Varnashrama têm que seguir dois tipos de deveres: as regras do Varnashrama e as regras do Shuddha Bhakti. Enquanto que aqueles situados fora do Varnashrama têm somente um dever, que é seguir os membros de Bhakti, os Angas de Bhakti. Isso significa que as pessoas situadas no Varnashrama têm que se esforçar mais, porque eles têm que seguir tanto as regras materiais quanto as regras espirituais. É isso mesmo? Por que isso? Babaji fala assim: um Bhakta que está qualificado para Shuddha Bhakti, Bhakti pura, pode estar situado no Varnashrama, mas seu único dever é seguir o Anga, né, os Angas, os membros de Bhakti. E, então, todos os seus deveres mundano, né, do mundo, serão satisfeitos automaticamente. Não existe falha em negligenciar os deveres mundanos enquanto eles são independentes de Bhakti ou opostos a ele. Por isso que às vezes você fica preso às regras do Varnashrama, você não consegue se desligar daquilo ali, pode ser ruim para Bhakti, que aquela regra ali não é conducente a Bhakti. É interessante que Krishna quebra várias regras para mostrar isso, né? Que ele está acima de tudo isso. Inclusive, meninos e meninas, por favor, não façam isso, né? Quando na guerra, no Mahabharata, quando Arjuna está lutando com o irmão dele, ele não sabe que é irmão, né? Ainda Karna ou Iradeya, a roda da quadriga de Iradeya ou Karna, que eles estão inimigos ali, né? Embora, de novo, né? Repetindo, Arjuna não sabia que era irmão dele, se quebra, e é regra lá dos kshatriyas, né? São cavaleiros, guerreiros cavaleiros, ele parou para trocar ali, né? Então aquela luta cessa por um momento. E Krishna, ele fala assim, ó, enquanto ele está trocando a roda, Arjuna, mete a flecha nele, mete a flecha nele. Arjuna fica, pô, mas Krishna, isso é contra as regras, né? Contra o Dharma do Kshatriya. E manda ver. E mata ele ali, né? Muito louco isso. Por isso que é difícil de entender Krishna. Mas está mostrando ele, Sarva Dharma Parityaja, né? Que ele está, fala assim para Arjuna, ó, abandona todas as regras e rende-te a mim, né? Então, não, ele mostra, né, que ele está muito além das regras, quando ele pede para Yudhishthira para mentir e tudo mais, né?
É interessante. Por isso que as pessoas preferem Sri Rama, às vezes. Muitos preferem Sri Rama. Eu até dei um exemplo para Chitra ontem aí, que é da manga. Ele fala, dá um exemplo da manga, ele diz que a manga verde é Sri Rama. Então, não é doce, né? Tudo bem, é docinha, quando a manga está envejada, mas assim, é Sri Rama. A manga, quando está muito escura, muito doce, às vezes a pessoa fica um pouco enjoada, ela não gosta muito porque tem muito doce. E a manga está mais escura, que é Krishna, então as pessoas não entendem muito. E quando a manga está amarelinha ali no ponto, né, eles comparam a Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, ele explica a doçura da manga negra. Como é que eles chamam? Tem um nome. Enfim, diz que Chaitanya Lila é o apêndice, eu esqueci o nome do sânscrito, é o apêndice dos passatempos de Krishna. Na verdade, diz que quem entende Chaitanya Mahaprabhu completamente vai entender tanto as mangas anteriores. Então, quando tem num livro, não tem para melhor verificação, não sei o que, como no Jaiva Dharma tem várias notas que falam, olha aqui, essa nota para explicar o que o autor quis dizer naquele livro. Então, diz que Chaitanya Lila é justamente essa explicação dos passatempos de Krishna. Então, vem num crescente, na verdade, as lilas de Krishna, ela vem num crescente, desde Simhadeva, desde lá de baixo, tem os Dashavataras, que é o nosso... Não tem Darwin, que tem aquela evolução das espécies. Então, nós temos a evolução do eu, da espécie espiritual, digamos assim. Né? No Dashavatara, começa desde o peixe e vai até o homem perfeito. Né? Ele vai passando de Matsya, só vive na água, para Kurma já é a tartaruga, que vive tanto dentro quanto a água. Né? Então, parece a evolução das espécies materiais, como tem o Darwin. Então, o nosso Vyasadeva é nosso Darwin transcendental, que é a evolução do eu, que vem lá de baixo até chegar no super-eu. Interessante. Então, não, que Krishna seria o super-eu. Calma que aí não conta. Enfim, vamos aqui, Então, ele está falando justamente que você pode negligenciar certas regras que se opõem a Bhakti. Meninos e meninas, cuidado com isso também, né? Isso tem que estar num estágio mais elevado, em algumas situações. Porque se você não está no ponto, pode ser uma negligência. Então, existe uma diferença aí tênue entre você negligenciar uma regra do mundo, que às vezes é boa naquele momento, não sei se boa, né, mas necessária, em nome de negligência ou em nome de Bhakti. Então, tem que ficar muito atento a esse ponto, né? Ele continua, um Bhakta qualificado por sua própria natureza, né? Ele não é inclinado a negligenciar os deveres prescritos ou realizar atividades proibidas, né? Ele já naturalmente ele já segue as coisas. Porém, se ele acidentalmente comete alguma atividade pecaminosa, ele não tem que realizar, né, expiação, né, penitências que são prescritas nas regras que governam karma. Quando o Bhakti reside no coração, os pecados que esse Bhakta comete, assim, por acidente, né, não criam uma impressão longeva. E elas são destruídas muito rápido e muito facilmente.
É por isso que os bhaktas não necessitam de realizar uma expiação, uma penitência separada. Então, de novo, né, a gente tem que ser muito cauteloso com isso aqui, de achar que está fazendo bhakti e pode passar por cima de várias regras, né? Inclusive, tem uma história interessante que uma vez eu ia para a Índia mais antigamente, né? Passava muito por Londres, e tinha um devoto lá que ele pediu, né, para um devoto aqui do Brasil, que ele tinha, antes de se mudar, ele tinha vendido uma geladeira para ele, e aí se mudou. E o rapaz daqui, né, o devoto daqui, não tinha pagado ele, né, pagou ele. Aí ele falou: "Ó, Pri, dá para você falar para ele, lembrar ele, né, que para pagar, né?" Aí, de repente, até levaria, antigamente era mais difícil essas transferências de cara. Ah, ele paga para você, você vem aqui em Londres, me dá. Aí eu fui dar o recado pro rapaz aqui, né? E ele estava morando no templo, meio assim como um brahmachari, né? Como uma pessoa rendida. Ele falou: "Prabhu, eu estou rendendo somente a Krishna, não devo mais nada a ninguém." Eu falei: "Ih, eu acho que ele não entendeu muito bem de Dharma", né? E deu essa desculpa, né? E não pagou a geladeira do rapaz. Enfim, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Acabou que ele saiu do templo e, enfim, foi outras coisas ali. Então a gente tem que ficar muito, né, se ligar muito nisso, né? Então, essas pessoas que podem negligenciar certos deveres, elas são muito mais avançadas, né? Muito mais avançadas. Aí sim, porque o próprio Krishna vai tomar conta dessas coisas. Você vê esses Srila Prabhupada, né, o Gurudeva, muitos mestres aí que eles abandonam a vida familiar, abandonam negócios e tudo. E, né, o que eles deixam para trás, entre aspas, na verdade, é super bem cuidado, porque eles são sob a tutela de uma pessoa maior, né? E essa definição de fé, né? Essa definição de fé que é bonito, que é justamente essa definição, acho que está no Chaitanya Charitamrita, que fala que, não, se você segue a Krishna, todas as outras coisas elas vão ser ajustadas. Shraddha, Shabdi, Vishwashakorhi, Sudrida, Nishchaya. Se você tem fé firme, todas as outras coisas elas são ajustadas. Porque você tem alguém que vai bancar tudo. Né? Quando você se entrega lá para o patrão ricaço, o ricaço fala: "Não, fica aqui comigo, eu pago tuas contas aí. Tem erro, não. Tem dívida? Eu pago tudo. Trabalha para mim que eu pago tudo para você, não esquenta a cabeça." Né? Então a gente vê na prática que eles são mantidos, né? Mas tem que estar nesse nível, né? Essa entrega total. Tem que tomar bem cuidado, ficar bem atento a isso aí. Hum. Tem vários exemplos assim que eu vejo, né, no decorrer, né, dessa trilha aí com os Vaishnavas, vários exemplos. Meus também. Então, o Vrajanata fala assim: como é que um bhakta qualificado paga seus débitos com os devatas, com os devas e com os outros? Então, eles dizem no Veda que a gente já nasce endividado, tá? Que nem a gente no Brasil está acostumado, né? Então, já nasce endividado com os devas, são os seres divinos, os antepassados, com todo mundo. Já nasce cheio de dívida, já para pagar. A Babadi fala assim: é dito no Bhagavata que aqueles que estão sobre o abrigo de Bhagavan, né, eles não estão em débitos com ninguém. Eles citam versos de Bhagavata 11.5.41, Devarshibhutaptandrinam pritinam. Aquele que completamente se rende a Bhagavan Mukunda, né? Inclusive ele usa esse até, deixa eu ver se ele põe aqui Mukunda, Gato Mukunda Parihita. Mukunda quer dizer que aquele que libera todo mundo da dívida, né? O Mukunda,
o protetor afetuoso das almas rendidas, não mais tem débito com os devatas, ou seja, os devas, os antepassados, outros seres humanos, parentes, convidados, com ninguém. Ele não está subordinado a ninguém e não está obrigado a servir ninguém, né? Então, são aqueles que estão completamente rendidos, né? Nakinkaronayan Sharanam Sharanyam. Ou seja, Sharanam quer dizer entrega, Sharanam Sharinam, ele está completamente, né? Tá, Sharanam, né? Sharanam Sharanyam, completamente. Reforçando aqui, né? Então, o significado da instrução final da Gita, o 18.6, que é aquele Sarvadharma Parijayama Sharanam Vraja Antansarva Papibhyo. Sarva Papibhyo são todos os pecados. Papibhyo Moksha Shami liberar Machu Chaha, né? Não tema, porque nesse verso fala que é o abandono todos os tipos de Dharma e rende-te somente a mim. Man ekam nikam, né? Manekan Sharanam, Sharanam, que nem aqui, Sharanam, já. Aham Tansarva Papibhyo, Aham, eu mesmo, e fala Aham Tansarva Papibhyo, Machuchava, vou te livrar de todos esses débitos. Então, a proposta final da instrução da Gita, esse verso, é que Shri Krishna libera de todos os papas, todos os pecados, se ele abandona os seus deveres e se abriga nele. A essência da Gita é que quando uma pessoa se torna qualificada para Bhakti pura, ele não mais é obrigado a seguir as regras de Jnana Shastra e Karma Shastra. Ao contrário, ele alcança toda a perfeição simplesmente por seguir o caminho de Bhakti. É por isso que Krishna declara Name Bhakta Pranashyati. Meu Bhakta nunca perece, né? Não tem? No final da Gita também, ele fala para Arjuna, meu Bhakta nunca vai perecer, né? Pranashat, nunca é conquistado, quando ele está aqui, meu Bhakta nunca perece. Portanto, essa promessa de Krishna deve ser levada em conta, né? Deve ser primordial. Ou seja, não é que ele não vai morrer. Futuramente não vai morrer mais, porque não vai ser mais corpo. Mas, inclusive, né, esse verso, ele fala até para Arjuna, Arjuna, fala para todo mundo que meu Bhakta não vai perecer. Não é isso? E Vishwanath Chakravarti Thakura, no comentário, diz que Krishna, às vezes, pode quebrar uma promessa, mas às vezes ele quebra não quebrando. Ele consegue fazer as duas coisas, todos os contrários se encontram no absoluto, né? Mas ele dá ênfase para que Arjuna fale essas coisas. Não? Arjuna declara ao mundo que meu Bhakta nunca perecerá. Então, Vishwanath Chakravarti Thakura fala, olha, ele pede para Arjuna falar, porque aí é que ele vai seguir mesmo. Porque como Krishna é tricky, né, meio sinuoso, às vezes fala uma coisa que não vai fazer, né, para Yashoda, ele fala, não, mamãe, eu não vou mais roubar a manteiga, ele acaba roubando. Né? Não vou me encontrar mais com essas meninas, à noite ele acaba se encontrando. Porém, se o Bhakta fala, aí ele vai seguir. Por isso que ele pede para Arjuna, Vishwanath Chakravarti Thakura, no comentário ele diz, e fala, por isso que ele pede para Arjuna, ele mesmo não declara, mas ele pede para Arjuna declarar isso. Que ele vai ter que seguir, porque o que o Bhakta pede, Krishna faz, né? Bem legal. Quando Vijay Kumar e Vrajanatha ouvem essas palavras, ouviram essas, né? Você lembra que o Vrajanatha lá com o tio dele, né, o Vijay Kumara, disse assim, nós não temos mais nenhuma dúvida no nosso coração, nos nossos corações, no que concerne a isto. Entendemos que Jnana e Karma são, assim, são pouca importância
e que sem a misericórdia de Bhaktidevi não existe auspiciosidade para a diva, palavra que a gente gosta muito, né? Prabhu, agora, por favor, seja misericordioso e faça nossas vidas exitosas por dizer, por falarmos sobre os angas, né, as partes, os membros de Shuddha Bhakti, de Bhakti Pura. Babaji então fala assim, olha, Vrajanatha, você ouviu Dashamula até o shloka número 8. Então, depois você fala esses shlokas para o seu tio, tá? Eu não vai repetir. Eu fico muito satisfeito por vê-lo, né? Estou muito satisfeito por vê-lo. Agora, ouça o 9º shloka no Dashamula, né? São 10, a gente está no penúltimo. Então, olha assim, tradução, né? Devemos realizar bhajana dos 9 processos de Vaidhi Bhakti, chamados ouvir, cantar, lembrar, oferecer preces, adorar, servir aos pés de lótus de Krishna, agir como servo de Krishna, se tornar um amigo de Krishna e render-nos totalmente a Ele. Aquele que fervorosamente, todo dia, pratica bhajana dessa forma, certamente alcançará Krishnarati puro, amor por Krishna puro. E ele continua, essa é a tradução. Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Archana Dasan Sakya e Atmanivedana. Aqueles que diariamente praticam esses 9 membros de Vaidhi Bhakti, com fé, alcançam o amor puro por Krishna. Ouvir Shravana acontece quando a pessoa ouve, né, óbvio, as descrições do nome, forma, qualidades e passatempo de Krishna, né? Quando isso entra em contato com os nossos ouvidos. Por isso que a gente sempre fala nessa Harikata, Harikata, Harikata. Existem 2 estágios de Shravana, né, de você ouvir. O primeiro estágio é ouvir as descrições das qualidades na companhia de Krishna, né, claro, na companhia dos bhaktas puros, antes de desenvolver Shraddha. Então, você ouve de uma pessoa pura aquilo ali, que vai suscitar a sua fé, né? Este tipo de Shravana cria fé de forma que uma pessoa desenvolve um desejo agudo de ouvir Shri Krishna Nama e suas qualidades. Depois que ela desenvolveu tal fé, ela escuta sobre os nomes e qualidades transcendentais de Krishna com grande avidez de Sri Guru e dos Vaishnavas. E esse é o segundo tipo de Shravana. Então ele fica ouvindo ali com ele, depois ele começa a ter essa vontade muito forte, né? Lobha, essa avidez por ouvir. A gente sempre fala que às vezes às vezes vem um swami, uma pessoa avançada, vai falar o Harikata e muita gente começa a dizer, diz que a gente ainda não está preparado. E a gente vê a diferença que às vezes a gente olha um filme, né, uma coisa e fica ali preso, fica 2, 3, 4 horas, não dorme. E quando a gente está ouvindo ali, a gente começa a prestar reverência. Opa, vamos prestar reverência. Ou vai ler um Shastra, às vezes a gente lê um livro, um romance, sei lá o quê, aventura. Pô, não consegui parar de ler esse livro. Às vezes um Shastra, você... Então, quer dizer que essa avidez, a gente ainda não está no ponto. E como é que melhorar isso? Água no rosto, continua ali. Até a coisa chegar no ponto de você estar ávido, você não... uma das características de certos estágios, né, de Rush em especial, você não dorme mais. Você não tem essa... Mesmo você está meio cansado, você fica muito atento ali, aquilo ali. A gente sempre brinca, né, que eu particularmente nunca vi ninguém dormindo
na hora de praçada, né? Já viu? Não sei se vocês viram, depois vocês falam, nunca vi ninguém dormindo na hora de praçada. Por quê? Porque aquilo satisfaz muito a pessoa. Ou na hora do kirtan, alguém dormindo, eu nunca vi também. Né? Tá mexendo o corpo ali, entendeu? Se bem que no Mangalara tipo, tinha um devoto que ele dormiu em pé. Ele estava em pé, praticamente dormindo. Enfim, outra história. Mas quando a gente chegar nesse ponto que a gente está ávido, que a gente está esperando, que é o primeiro, né? Você é o primeiro a ouvir, você fica, pô, já acabou? Está demorando a começar. Acabou, eu quero mais, eu quero mais. Fico ansioso, porque amanhã tem mais. Esse é o ponto, né? Okay. Shravana é um dos membros de Shuddha Bhakti. E ele, no estágio perfeito, se manifesta como resultado de ouvir de Guru e dos Vaishnavas. Né? Shravana é o primeiro anga de Bhakti, primeiro membro de Bhakti. É o considerado mais importante, né? Shravana Kirtana. Kirtana acontece quando Sri Harinama e as descrições de sua forma, qualidades e passatempos entram em contato com a língua. Então, primeiro é com o ouvido, depois com a língua. Tem até aquele... eu guardo esse ditado aqui em português, é emprenhar com o ouvido. Ou seja, ele concebeu algo, né, uma ideia, porque ele ouviu aquilo ali, ele emprenhou, ficou prenhe, aquilo ali vai nascer. Então, é como você ouvir do guru, você emprenha, você, Bhakti vai nascer a partir daquilo ali, só pelo ouvido. Você ouviu? E fala que Ekadashi é a mãe da devoção, você seguindo a Bhakti, ela nasce ali, você seguir Ekadashi. Ekadashi. Existem muitos diferentes tipos de kirtana, tais como as discussões sobre os passatempos de Krishna, escrever Sri Krishnanama, ler dos Shastras para outros, atrair outros para Krishna por cantar sobre ele, as suas glórias, né? Evocar súplicas para invocar a sua misericórdia, proclamar suas glórias a outros, fazer cantar bhajas em louvor à deidade, oferecer preces e assim por diante, né? Kirtana, como a gente sabe, Kirtana quer dizer glorificar, né? Exaltar. Kirtana foi descrito como superior a todos os outros 9 angas de Bhakti. Isso é especialmente verdade em Kali Yuga. Quando Kirtana, já que, né, Kirtana, somente Kirtana pode conceder as preciosidades a todos. É dito nos Shastras, ele cita o Padma Purana, o Tarakanda 72.25. Qualquer coisa que é alcançada em Satya Yuga, né, primeira era, por meio da meditação, em Treta Yuga, a realização de Yajna é o principal. E em Dwapara Yuga, né, o principal método de adoração é adorar os pés de lótus de Krishna. Né? E em Kali Yuga é simplesmente por cantar e glorificar Sri Keshava. Então, diz que cada época existe uma metodologia para glorificar Krishna, alcançar essa perfeição, e em Kali Yuga ouvir e cantar, né? Glorificar. Quando a gente fala, cantar para ficar, vou cantar para o outro, né? Hare Krishna, Hare. Né? Mas você glorificar de alguma maneira, não? Se você mostra até uma figura, né? Uma ilustração de Krishna, né? Falar como Krishna é bonito, a pessoa, não, Krishna é muito bonito, né? Que é essa? Essa moça é muito bonita. Não importa, né? Ele está fazendo Krishna ali sem saber.
você dar um livro e tudo, né? São várias formas de você glorificar a Krishna. Se você dá prasada para alguém, se alguém elogia a prasada, ele está fazendo kirtana também, né? Mesmo não sabendo, você simplesmente, é uma comidinha gostosa que tem aí, né? A pessoa, uma canção, canção bonita, não sei o que se fala, mas é bonito. Então você provoca esse kirtana involuntário nas pessoas. Isso é muito importante. Então a gente vai parando por aqui, que já são 7h45 no meu, e vamos glorificar hoje Vyasadeva, Sanatana Goswami e Chaturmasya Vrata, né? Nos seus templos respectivos, ou nas suas casas, e assim por diante. E quem puder seguir, né? Chaturmasya é bem interessante. E se não puder, seguir Kartika, e começa dia 27 de outubro, se eu não me engano, que muitas pessoas não podem seguir esses 4 meses. Tem essas coisas, ou se não puder seguir o prescrito, né, essas restrições prescritas, que incremente sua prática espiritual a partir de hoje, né, para que a lua cheia Purnima de Vyasadeva fique satisfeito, né, que Vyasadeva fique ainda mais satisfeito e conceda esse conhecimento para a gente, conhecimento prático para a gente, que mude a nossa vida, né. Então é isso, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, e voltem sempre. Muito obrigado, Muito Prabhu. obrigada. Eu agradeço. Radê, Radê, tudo de bom. Radê, Radê.